Olá, pessoal do 8º ano, professor Romeu de Geografia novamente. Vamos ver a habilidade hoje, né, para ser trabalhado na 4ª semana de agosto, que é essa daqui, ó. É as características do continente latino-americano, né? Nessa regionalização nova que nós já vimos anteriormente. Então, nós sabemos que o continente americano ele pode ser regionalizado de duas maneiras básicas, né? Uma é considerando a América Latina, né, tudo que é do México até a Patagônia, e a América Anglo-Saxônica, que envolve Estados Unidos e Canadá, e a outra é coloquial, né, a América do Norte, né, que envolve Canadá, Estados Unidos e México, a Central, e a América do Sul, que é a porção onde a gente se encontra. Essas duas regionalizações, elas têm um critério para ser utilizada, né? A América Anglo-Saxônica e a América Latina tem a ver com história, com colonização, né? Nós já falamos, né, que a Inglaterra colonizou uma parte do Canadá, né, uma parte dos Estados Unidos, onde é o atual território dos Estados Unidos. Então, essa colonização, da maneira que foi conduzida, ela indicou uma certa diferença em relação a outros países, né, que foram colonizados aqui pela Espanha, por Portugal. Então, a gente nota que há uma diferença muito grande, né, nos países que estão, né, contemplados, que estão inseridos naquilo que a gente considera América Latina, tá? E os países que a gente considera América Anglo-Saxônica. Essas diferenças, elas são gritantes, né? Até a gente pode dizer, em muitos casos, extremas, né? Então, a importância de a gente estudar essa condição do continente é para a gente poder estar entendendo essa condição, né? Para ver como é que a gente interage nessa condição, né? Como é que a gente é afetado por isso, como é que a gente pode afetar isso, tá? Então, aqui hoje a gente vai considerar, nesse modelo de regionalização, o México, o Brasil e a Argentina, né? Por que a gente vai ver esses três países, professor, primeiro? Bom, primeiro porque eles são os emergentes aqui no continente americano, né? Depois do Canadá e dos Estados Unidos, esses três são os, né, vamos dizer, os mais importantes. Não que os demais não sejam, né? Porque culturalmente todos são ricos, tá bom? Esse negócio de atraso a gente tem que pensar bem para poder estar definindo, tá? A gente está falando de uma questão econômica, de questão de desenvolvimento social, de justiça social, tá bom? Mas a gente vai estar analisando o México, o Brasil e a Argentina. Bom, a gente sabe que o México, o Brasil e a Argentina, como emergentes do continente, eles respondem por mais de 60% de tudo que é produzido no continente, né? Nessa parte da América Latina, tá? Vamos lembrar bem disso. Então, a gente está considerando aqui a América Latina, né? Desde o norte do México até o sul da Argentina, lá na Patagônia, tá bom? Então, mais de 60% de tudo que é produzido nesse território, que a gente chama de América Latina, são os três que produzem. E os três respondem, né, por uma produção muito grande industrial. Se a gente for... Sobe para mim, fazendo favor. Aqui nesse mapa, a gente vai vendo as esferas de atuação do PIB do Brasil, as esferas de atuação do PIB do México e da Argentina. Professor, tem outras atuações de outros países? Tem. Né? Se a gente for notar essa imagem que está no livro didático, tá? No nosso livro didático, a gente vai notar que os outros países também têm lá, né, uma representatividade grande, né, na produção interna do que é produzido no continente, né, nessa parte do continente. Mas os três são os mais expressivos. Mais adiante, né, a gente vai estar falando das maiores economias da América Latina, né? Por quê? Porque, ó, esses três países aí, se eles, por alguma razão, eles não conseguirem produzir a quantidade de coisas que eles produzem, de transformar, né, as matérias-primas que eles conseguem transformar, o continente ele pode até, inclusive, né, colapsar, né? Ele pode até entrar numa crise bastante grande, porque esses países já estão num nível tão elevado em relação a outros, né, que eles criam dependências, né? Então, tem muito país ali que tem um desenvolvimento econômico menor, que depende do Brasil, que depende do México, que depende da Argentina. Então, há uma responsabilidade também quando a gente fala da economia desses países no continente, né, na América Latina. A industrialização foi tardia. Por quê? Bom, a exemplo de todos os países da América Latina, né, a industrialização nossa foi feita a partir da sucata lá dos Estados Unidos, né? Os caras conseguiram reformar lá o parque industrial deles, mandaram para cá o que era obsoleto, entre aspas aí. Mas antes disso, a gente já tinha uma certa industrialização. Pega o exemplo aqui de Taubaté, por exemplo. Houve uma certa industrialização aqui no início do século XX? Sim, claro. Por quê? Por causa do acúmulo de capital do café. Mas foi uma industrialização bem, assim, bem simples, né? Bem básica, na verdade. Aí depois da Segunda Guerra Mundial que começa, né? Os Estados Unidos começam a investir nesses países, até por uma questão de influência,
precisava de ter áreas de influência, né? Para poder estar determinando alguns rumos, né? Os Estados Unidos é um país que pratica uma geopolítica maravilhosamente bem, né? A gente tem que tirar o chapéu para isso. E a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, eles começaram a industrializar, né? Os países aqui da América Latina. O Brasil foi um deles, né? O México. Eles se aproveitaram mais, né? Esses países, principalmente Brasil, México e Argentina. O México pela proximidade mesmo, né? Com os Estados Unidos, né? Para a gente ver que a distância, né? Essa questão da escala, ela é importante quando a gente analisa certas coisas. O México se beneficiou de certas coisas pela proximidade com os Estados Unidos. Mas também, muitas vezes, ele não levou vantagem nisso, por causa da proximidade também, né? Então, a gente teve a industrialização tardia, a diversificação econômica, né? O que acontece com a diversificação econômica? Eles eram países com base agropecuária, né? Eles passaram dessa base agropecuária, né? Passaram a agregar valor num processo de industrialização, e hoje eles se encontram, né, num processo de industrialização que usa uma base tecnológica razoavelmente boa. Professor, mas eles são bem tecnológicos, eles são países desenvolvidos? Não ainda, né? A partir do momento que eles começarem a utilizar uma base tecnológica bastante avançada, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo do Canadá mesmo, né, aqui no continente, a exemplo de alguns países na Europa, aí sim a gente pode estar falando que o Brasil, México e Argentina, eles podem fazer parte de países desenvolvidos. O Brasil está um passo na frente do México e da Argentina, porque ele já é considerado emergente no mundo, né? Além de ele ser emergente aqui no continente, ele é emergente no mundo. México e Argentina ainda precisam chegar no posto do Brasil para depois pensar em estar no posto de países desenvolvidos. Ao passo que o Brasil não. O Brasil já pode pensar em ser um país desenvolvido, né? A nossa agropecuária, ela responde por mais da metade das exportações, assim como a do México, assim como a da Argentina, né? De tudo que é produzido com relação à agropecuária, mais da metade é exportado. No entanto, esses produtos, eles respondem por pouco do PIB. Né? No México, Brasil e Argentina, a média é 5%, né? que responde pela economia total. A gente tem a particularidade da demografia, a gente está falando de 3 países, né, que têm grandes populações, né? O México tem uma população muito grande, mas a do Brasil é maior, então é Brasil, México e em quarto lugar Argentina. Eles têm, né, no México, o petróleo como carro-chefe da sua economia. Nós aqui também, mas a base da economia mexicana nessa questão mineral é o petróleo. Narcotráfico é uma constante nesses países, né? Principalmente no México, por conta da proximidade com os Estados Unidos. No Brasil também, professor, no Brasil também, né? A gente tem proximidade com grandes centros e a capacidade de jogar isso daí para outros países. O México já está ali pertinho dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos a gente já viu que é o maior produtor consumidor de mercadoria do mundo, né? E de droga também, aparentemente, né? Então, essa questão do narcotráfico no México tem como desdobramento os Estados Unidos, né? Desigualdade social e IDH nos 3 países é diferente, né? Mas todas estão na média mundial. Quer dizer, é bom isso? Não sei, eles ocupam lá entre a posição 77 e a posição 98, por exemplo. Tá bom isso, professor? Ah, bom não tá. Podia ser melhor, né? Mas, como todo indicador, quem sabe um processo apurado, né, de economia, de sociedade, melhora essa questão. Vamos passar para... Aqui no continente ainda, né, falando da América Latina, a gente tem 2 casos. Países de base mineral com exercício de agropecuária e países só com exercício de agropecuária. Então, no caso mais emblemático, que é o caso 1, a gente tem a Venezuela, né? Está entre os 12 maiores produtores de petróleo do mundo, só que hoje atravessa uma crise interna muito grande, né? Então, assim, essa economia, né, do petróleo, que responde por mais de 80% de tudo que eles produzem, ela está para colapsar, né? Se continuar essa instabilidade política. Na América Central, ao longo da América Central, insular e a istmica, a gente tem países só de base agropecuária, né? Professor, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que eles estão num relativo atraso, né? E de todos esses países de base agropecuária, quase 50% das exportações dele vai para os Estados Unidos, né? Então, você tem a presença dos Estados Unidos muito grande, né, na manutenção desse tipo de economia. Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai conversar mais sobre o continente americano. Até a próxima.